Olá, boa noite. Mais uma vez aqui no nosso encontro de terça-feira e dessa vez usando a dinâmica um pouquinho diferente. Eu vou tirar esse momento, eu recebi duas perguntas, na verdade, né? E resolvi respondê-las hoje, ao invés de escolher um tema para a gente conversar sobre. Mas vocês ficam à vontade, se quiserem que aborde algum tema, se vocês têm algum tema que queiram que a gente desenvolva, sempre essa luz da psicologia transpessoal, da espiritualidade, de uma espiritualidade mais consciente, mais pé no chão, que esteja em acordo aí com o nosso momento presente. Aqui é um espaço para esse bate-papo, né? Ei, Beth, querida, boa noite, tudo bom? Se você puder me dar um feedback aí, se o som tá bacana, se a imagem tá boa, pra gente startar aí o nosso encontro com o tema da noite de hoje, que é uma pergunta. Eu acho que essa pergunta aqui, na verdade, ela vai ao encontro de muitas pessoas, porque eu escuto sempre isso aqui também no consultório. Dani, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Na hora que as coisas acontecem, eu ajo de uma forma impulsiva, contrariando aquilo que eu já sei. É bem interessante isso, né? Porque, de fato, muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer. Obrigada, Beth. A gente sabe o que precisa fazer, mas não consegue. E aí, várias questões envolvem essa pergunta, né? Em primeiro lugar, a gente fala dos condicionamentos de um hábito. Para que um hábito ele se forme, é necessário que a gente direcione a nossa atenção na direção daquilo que a gente quer criar, que é um novo hábito, até que ele se torne uma memória. E isso exige um processo. O nosso cérebro ele tende a funcionar sempre gastando menos energia. Por isso que ele vai sempre para a forma que é conhecida. É uma forma de funcionamento automático. Você mudar essa forma automática requer esforço e, portanto, requer mais perda de energia. Então, um novo hábito ele exige de nossa parte uma ação contínua durante um determinado período de tempo, varia de pessoa para pessoa. Aquele conceito que dizia, a gente forma um novo hábito com 21 dias. Depende do tempo da pessoa, depende do esforço empregado e depende de que hábito é esse. Isso pode acontecer em menos tempo ou pode acontecer em mais tempo. O fato é que exige sim uma ação direcionada para uma determinada atividade durante um período de tempo até que a gente construa redes neuronais, né? Comunicação de redes no nosso cérebro, os nossos neurônios formando conexões e que aquilo entre como uma memória nos nossos gânglios basais. Então a gente vai ter ali construído uma nova conexão, um novo hábito, uma nova memória e aquilo passa a agir como um condicionamento. Então vai se transformar de uma forma automática. Antigamente, no meu tempo, quando a gente aprendia a dirigir, né? Num primeiro momento a gente se atrapalhava todo, porque eram novas informações chegando para o nosso cérebro, até que aquilo vira uma coisa tão automática que você já passava ali as marchas, o pé na embreagem, tudo direitinho de uma forma automática. Por quê? Porque se transformou numa memória. Assim, são as novas atividades ou os novos hábitos que a gente deseja implementar na nossa vida. Toda transformação de conduta, de comportamento, requer atenção, requer continuidade por um período de tempo até que aquilo ali se transforme num hábito. E aí você vai fazer de uma forma tão natural que não vai mais exigir esforço. Mas também pode ser que não seja algo tão simples assim. Às vezes nós temos reatividades, nós temos comportamentos, nós temos condicionamentos que foram criados ao longo de outras vidas e que às vezes nem tanto de outras vidas, mas que podem ter crenças inconscientes sustentando aquilo ali. Isso significa que muitas vezes nós trazemos memórias inconscientes sustentando hábitos.
E eles têm uma força de ação como se fosse um programa, porque eles constituem um núcleo energético que possui informação e possuem uma emoção embasando aquele programa. Então, se eu der um exemplo, eu acho que fica mais fácil. Vou dar um exemplo. Vamos supor que no momento de dor, no momento de sofrimento, você tenha criado um mecanismo de defesa, uma frase que tenha dito assim: eu nunca mais quero me relacionar com alguém. Nunca mais quero saber de relacionamento. E aí você se fecha para o relacionamento, você não quer mais saber daquilo ali, e você está com aquela crença, com aquele comando vibratório, energético, embasado com uma emoção de medo, de dor, de tristeza, de sofrimento, que fez com que você criasse aquele mecanismo de defesa. E aquilo ali foi para o seu inconsciente, mas era um núcleo energético que está vibrando com aquela informação e com aquela emoção no seu campo de energia. O medo, ele é uma emoção de proteção, né? Ele é uma emoção ancestral. E ele gera mecanismos ou de enfrentamento ou de fuga. Se você tem um comando que diz que nunca mais você quer saber de relacionamento, ele vai acionar um comando automático de fuga. Então, o que vai acontecer? Automaticamente, pessoas que vão te colocar em risco, elas vão ser afastadas pelo seu inconsciente. Pessoas que vão te colocar em risco, por quê? Porque você pode se apaixonar, porque podem ser interessantes, elas podem estar também querendo relacionamento, elas podem estar disponíveis. Mas essas pessoas, elas não vão se aproximar de você, porque você tem energeticamente um comando inconsciente de defesa embasado numa emoção muito forte, que é uma emoção de defesa. Por isso que fala que medo bloqueia. Todo aquele comando criado com base no medo é um comando que tem uma energia muito forte. O tempo passa, você deseja novamente ter relacionamento, se não aparece ninguém interessante na sua vida e você não entende o porquê, ainda que você se coloque disponível. Enquanto você não perceber que existe um padrão aí, um padrão reiterado, é um padrão constante, que ninguém se aproxima de você, ou pelo menos ninguém interessante se aproxima de você, de forma que vocês venham a ter um relacionamento, esse padrão de repetição ele precisa ser investigado, porque ele é um padrão que tem alguma crença inconsciente sustentando. E você só vai liberar esse núcleo energético com essa determinada informação e com essa determinada emoção quando você acessar o seu corpo emocional, que foi onde ele ficou registrado. O corpo emocional a gente consegue acessar por meio de terapias, né, de ferramentas, como por exemplo a regressão de memória, que é uma ferramenta que permite uma catarse, que permite você acessar aquele núcleo energético e colocar aquele conteúdo para fora. Existem outros mecanismos também. Existem, por exemplo, mecanismos, ferramentas que você consegue acessar o seu corpo de luz, que é o seu eu superior, e pela potência frequencial dele, ele consegue diluir o que está ali no seu corpo emocional. Mas você nunca vai conseguir, apenas pelo seu mental, pelo seu pensamento, se desfazer do que está registrado no corpo emocional, porque não existe ascendência do corpo mental sobre o corpo emocional. Vamos lembrar sempre que nós somos um todo, e esse todo ele tem estruturas que permite a nossa consciência, que é pura luz, se manifestar num corpo físico. Essas estruturas eu chamo de inteligências, né, que é inteligência física, inteligência emocional, inteligência mental e inteligência espiritual. Elas são estruturas com frequências, com funções, com finalidades diferentes. A gente precisa compreender como cada uma funciona e entender que nem tudo na vida a gente vai conseguir resolver com o mental. A nossa inteligência mental, ela tem a possibilidade de direcionar o nosso corpo físico. O mental, ele influencia muito no nosso corpo físico, na nossa saúde física.
Mas na parte emocional, é como se fossem mundos distintos e diferentes. Ou você resolve no próprio campo emocional, ou você vai ter que acionar a sua inteligência espiritual, que tem uma ascendência sobre o corpo emocional, para curar, para transmutar o que ali está. Então, assim, diante dessa pergunta, né, eu sei o que eu preciso fazer, mas não consigo, e na hora eu ajo de uma forma contrária a isso, o que me veio, assim, de duas possibilidades foram essas situações. Uma outra pergunta que me fizeram essa semana também, que eu achei interessante, foi: por que na vida a gente não consegue ter paz? Toda hora é um problema para resolver. Isso é ótimo, né? Se você queria viver num mundo que não houvesse problema, você está no planeta errado. Por quê? Porque primeiro vamos compreender o que significa numa experiência, pelo menos à luz de uma filosofia espiritual, né? Por que a gente desce para um planeta como a Terra? Vamos olhar que é um planeta hostil. A Terra não é um planeta de conto de fadas. A Terra é um mundo hostil. A natureza é hostil, né? E a própria vida aqui, ela vai fazendo com que a gente vá desenvolvendo habilidades. Então, a Terra é um planeta que a gente pode dizer que a gente vem para desenvolver habilidades. Habilidades físicas, porque ela pede isso, habilidades emocionais, mentais e habilidades espirituais. Claro que de acordo com o grau evolutivo de cada pessoa. Vamos lembrar que lá no tempo das cavernas, as habilidades mais importantes para serem desenvolvidas eram as habilidades físicas e as habilidades mentais, porque o mundo ainda era muito mais hostil. Hoje nós estamos vivendo um momento na Terra que pede agora um desenvolvimento da nossa inteligência emocional e da nossa inteligência espiritual. Então, o que nós chamamos de problemas, na verdade, são as oportunidades que nós temos de colocar as nossas inteligências em ação para que elas se desenvolvam. A grande questão é que a gente acha que a paz ela é algo que a gente encontra fora. Não, não é. A paz ela é uma dimensão de consciência, ela é um estado. Ela é um estado que você desenvolve internamente, de centramento em você. Quanto mais você caminha na direção de resolver os seus conflitos internos, de entender que as situações pelas quais você está passando nessa vida, você passa porque tem condições de passar por elas e resolvê-las, ou pelo menos, se não de uma forma externa, internamente, aquelas situações estão pedindo a você desenvolvimento de habilidades. É possível você viver no caos sentindo paz e equilíbrio. Por quê? Porque, como eu disse, é uma dimensão interna. Ela é um estado que você alcança de pacificação de você com você mesmo. O relacionamento mais importante que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida sou eu comigo. Por quê? Porque todas as pessoas com as quais eu convivo, por mais que eu ame e elas me amem, em algum momento ou eu vou deixá-las ou elas irão me deixar. Mas para onde quer que eu vá, eu me levo. Então, esse relacionamento, ele precisa ser prioridade. A forma como eu me trato, o meu diálogo interno. Na verdade, nós buscamos no nosso mundo de relações compensações de carências, que já chegou o momento da gente perceber que nós temos condições de nos autossuprir. Aquele amor que a gente deseja que o outro nos dê, seja esse outro inicialmente é pai e mãe, porque todo mundo, o maior desejo que nós temos quando nascemos é de sermos amados por nossos pais e mães, né? Mas a gente cresce e a gente deseja muito que o outro venha nos amar. Mas esse relacionamento, ele primeiro precisa ser eu comigo. Porque aí ele vai se tornar um código energético verdadeiro. Quando eu aprendo a cuidar de mim, quando eu aprendo a me bancar, quando eu aprendo a me proteger não do mundo, mas ter
atitudes saudáveis, não me colocar em risco, cuidar de mim em todos os aspectos e dimensões do meu ser. Esse autocuidado é um amor, é um relacionamento que eu crio comigo mesmo. Quando eu aprendo a ser a minha melhor companhia, eu não sofro de solidão, porque eu tenho a mim. Então, qualquer lugar que eu vou, eu estou muito bem acompanhada, porque eu estou comigo. Então, eu passo a sentir um amor por mim, um respeito por mim, e isso se torna um código energético, algo que vibra em mim e atrai situações semelhantes. Você pode perceber que as pessoas que se respeitam, elas não pedem respeito. A própria presença e postura que elas têm diante da vida já inspiram respeito. Por quê? Porque é um código energético. A leitura inconsciente de campo que as outras pessoas fazem, naturalmente ela é uma pessoa que se faz respeitar. Uma pessoa que se ama, ela transborda, ela é uma pessoa agradável, então ela tem para dar. Geralmente são pessoas amáveis, são pessoas bem-humoradas, são pessoas nutritivas, porque elas têm em si, então elas podem dar para o outro. Quando nós não desenvolvemos essas medidas por nós, o nosso estado é de carência, é de falta, é de escassez, então eu não tenho. E se eu não tenho para mim, eu também não tenho para o outro. E aí os relacionamentos nessa base passam a ser relacionamentos de cobrança. Eu quero a atenção porque eu não me dou atenção. Eu quero o amor do outro porque, na verdade, eu estou carente de amor. Eu quero ser valorizada pelo outro porque eu ainda não aprendi a me valorizar e me dar e reconhecer e validar o meu próprio valor. Então, eu preciso que o outro venha me validar. Geralmente, esses comportamentos, esse estado de carência, ele se revela em nossos comportamentos. Aquela pessoa, geralmente, que faz tudo para agradar todo mundo, ela tem uma carência ali, ela tem alguma necessidade existencial que não foi atendida e ela busca compensar essa validação pelo um comportamento de fazer tudo pelo outro para ser reconhecido. Ela não tem esse auto-reconhecimento. Então, o que acontece? Por mais que ela faça, o outro nunca reconhece. Por quê? Porque é o código energético dela. Ela não tem por si. Ela faz para ser valorizada. Então, ela vibra falta. Ela vibra carência. Ela não tem. Já que ela não tem, por uma questão de metafísica, por uma questão energética, falta atrai falta. O semelhante atrai o semelhante. Então, quem não tem, atrai o quê? A falta. O não ter. Como é que eu consigo modificar isso? Quando eu mudo o meu código energético, quando eu mudo a minha estrutura vibratória, quando eu passo a dar para mim o que eu sempre esperei receber pelo outro. Esse é o verdadeiro caminho de autocuidado e de autoamor. Quando você investiga a raiz e a origem das suas ações, o que me motiva a agir desta forma? Por que eu faço tudo pelo outro? O que eu faço? Eu faço porque eu estou com tesão em fazer? Ou eu faço porque eu me sinto obrigada? Se eu me sinto obrigada, existe alguma crença embasando a minha conduta. Eu não estou fazendo por prazer ou por querer. Eu estou fazendo por obrigação. Então tem alguma coisa fora, algum modelo que eu incorporei, alguma impressão que eu registrei de que eu preciso fazer aquilo para ser aceita, ser amada, ser valorizada, me sentir parte pertencente de um determinado grupo. Então, são sinais de que nós precisamos olhar para nós mesmos. Por que por mais que a gente resolva um conflito na vida, daqui a pouco a gente está envolvidos em outro? Porque tudo que nós passamos possui função e finalidade. Existe um princípio, existe uma lei, que é a lei da funcionalidade. Tudo que me acontece tem uma função. Essa função
é fazer com que cada vez mais eu tome consciência de mim mesma, de quem eu sou, do que eu sinto, do que eu penso, do que eu quero, do que eu não quero, daquilo que me move, me preenche o coração para que eu fique muito motivada pela minha vida, pela vida que eu tenho, porque por mais que ela seja às vezes desafiadora, se eu entendo que aquilo que me chega vem desenvolver em mim habilidades e eu chamo para mim a responsabilidade de desenvolver essas habilidades, então eu estou diante de um desafio. E o desafio me motiva, ele não pode me desanimar. Porque quando eu tenho esse movimento de vida, de ir ao encontro daquilo que a vida está me pedindo, eu vou sentindo um tremendo bem-estar, porque a alma, ela cresce, ela expande. Nós podemos sentir no nosso peito, quando ela está se fechando, ou seja, ela está se contraindo, significa que o meu movimento está contrário às leis da vida, ou quando ela está ampliando, ela está expandindo, e aí eu tenho motivação para viver. Eu sou uma pessoa animada quando eu estou em contato, em conexão com a ânima, a minha alma. Eu sou uma pessoa desanimada quando eu estou afastada da alma e geralmente imersa no meio de obrigações. O nosso ego, que é uma estrutura muito importante aqui na Terra, a gente precisa de um ego saudável para viver na Terra, mas o nosso ego funciona a partir de muitos modelos de programas automáticos que estão aí no inconsciente coletivo e que a gente capta sem nem perceber que está captando. Mas a gente precisa ter a exata noção do que são esses modelos mentais automáticos do funcionamento do ego para não se deixar levar por eles. O fazer muito, o estar sempre ocupado é um dos modelos mentais de um ego automático. Porque quanto mais você faz, menos você é. Quanto mais você está ocupado com coisas de fora, menos você percebe como você se sente dentro. Então você se desconecta da consciência, você se desconecta da alma. O fazer muito, ele pode te tirar até mesmo daquilo que você veio fazer nessa vida. Porque você está tão ocupado que você não consegue nem entrar em conexão com a sua própria alma. E se você não entra em conexão com a sua própria alma, como você vai poder ser direcionado por ela para chegar aonde você se programou, o que você deseja chegar? Essa conexão com a nossa alma, ela é que nos oferece sentido para a vida. Por isso que nós precisamos estar sempre percebendo como nós estamos nos sentindo. Os sentimentos e as nossas emoções são indicativos daquilo que está na nossa alma. Se as minhas emoções forem compreendidas, se os meus sentimentos forem compreendidos por mim, eu vou ter um sentido da minha existência caminhando na direção deles, ou pelo menos caminhando na direção que eles estão me apontando. Não existem emoções erradas. Nós precisamos aprender a entender o que cada uma delas deseja nos dizer. Boa noite, Carmen querida, que bom ver você por aqui. Em breve estaremos juntas novamente. Então, eu espero ter conseguido, pelo menos, não sei se consegui responder nesse sentido aquilo que a pessoa me perguntou, mas é muito importante que a gente entenda que os conflitos nesse estado evolutivo que nós somos, eles são necessários. A partir desses conflitos, nós desenvolvemos as nossas habilidades, nós nos tornamos pessoas mais amadurecidas, nós buscamos mais discernimento, porque o discernimento ele nasce a partir de escolhas conscientes. É necessário que a gente saia do automatismo das nossas escolhas e passe a se perceber nas dimensões do nosso ser, o que a gente sente no corpo físico, o que a gente sente no corpo emocional, aquilo que se passa na nossa mente, que é importante, a nossa inteligência mental, e aquilo principalmente que a nossa intuição nos diz, que é parte da nossa inteligência espiritual. Nós temos as dimensões do nosso ser para serem desenvolvidas, e esse momento na Terra pede muito que a gente olhe
para essas dimensões. Eu costumo dizer e vou repetir sempre, é na inteligência espiritual que está o GPS da nossa alma. É conectado com essa essência que verdadeiramente num mundo em constante transformação nós estaremos seguros. Porque a intuição, ela é o nosso radar. É o nosso radar do espírito. E quando a gente aprende a caminhar a partir desse espírito, dessa consciência, ao invés de ir pelo nosso ego, a vida ela fica mais fácil, ela fica mais fluida e ela fica mais inteligente. A dor ela se torna desnecessária quando a gente aprende a caminhar com a inteligência. A dor ela é necessária quando a gente está na escuridão e não entende muito bem o que está acontecendo. Então ela nos aponta. Quando eu estou desalinhada de mim mesma, eu provoco dor. Se eu exagero em alguma questão relacionada à minha saúde, eu vou passar mal. Então, aquela dor do passar mal está mostrando para mim que eu exagerei. Então, a dor ela me faz retornar ao equilíbrio. A dor existe para nos tirar da própria dor. Mas quando eu entendo os sinais da vida, quando eu aprendo a ir pela inteligência, a dor se torna desnecessária. Ao menor sinal que a vida me dá, eu entendo que tudo tem uma funcionalidade, eu busco o porquê, eu busco a função, para que aquilo está me acontecendo e eu vou naquela direção. Então a dor se torna desnecessária. Então é isso, meus queridos. Rebete, beijo, mas já estamos encerrando também. Então, eu respondi as duas perguntas que haviam me feito. Vocês fiquem à vontade para mandar mais. E aí, na semana que vem, estaremos aqui nesse mesmo horário por um período sem temas definidos, mas justamente aí tirando essas dúvidas, levantando algumas questões pertinentes ao momento atual, à nossa vida, as questões. E é sempre um prazer estar aqui compartilhando informação de qualidade com vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.